Espectador amigo. Aqui estamos mais uma vez com o programa Espírita Caminho de Luz, procurando levar a você a nossa mensagem de amor. E nós vamos fazer a nossa prece inicial, que é uma mensagem do livro O Endereço Certo, de Richard Simonetti. Salva pelo filho. Josiana estava gravemente enferma, problema nos rins. O mal vinha progredindo inexoravelmente. Os médicos davam-lhe poucos meses de vida. Espírita convicta, participava ativamente do centro que frequentava, dedicando-se particularmente aos trabalhos de evangelização infantil. Sua vocação eram as crianças, adorava cuidar delas. A doença impusera-lhe o afastamento da tarefa. Sentia-se deprimida, desanimada, quase aceitando o fato de que em breve partiria para o além, não obstante seu empenho por viver. Afinal, tinha 3 filhos para criar e um abençoado compromisso de orientação à alma infantil. Então começaram os sonhos. Via-se em hospitais onde a submetiam a cuidadoso tratamento com a utilização de aparelhagem desconhecida que funcionava aparentemente em bases de magnetismo. Eram lembranças fragmentárias, pouco registrava. Um detalhe, porém, fixou-se em sua memória. Diziam-lhe que seria curada por seu filho Mauro. Os resultados não demoraram. Josiana animou-se com aqueles sonhos. Efetivamente começou a melhorar. A fraqueza diminuiu sensivelmente. Voltou o apetite, favorecendo nova disposição. Retornou à tarefa no centro e, em alguns meses, recuperou-se totalmente. Ficaram apenas as recordações de uma experiência difícil, certamente vinculada a débitos kármicos e da curiosa revelação onírica, o filho fora o agente da recuperação. Por quê? Como? Mauro não era nenhum médico ou taumaturgo, apenas um filho muito querido de 6 anos, assim como Júnior, da mesma idade, e Magali, de 5. Os meninos não eram gêmeos, na verdade, não chegavam a ter a mesma idade. Havia uma diferença de 3 meses e entre ambos, prodígio facilmente explicável, Mauro fora adotado. Criança abandonada viera ter em seu lar no 6º mês de uma gestação complicada, marcada por dores e constantes ameaças de aborto. Não obstante, tomara-se de amores pelo bebê. O marido, homem generoso e sensível, também se emocionou com o enjeitadinho. Assim, em poucos meses, o lar foi enriquecido com 2 garotões. Desejando definir o que tinha o menino a ver com sua cura, Josiana aproveitou o ensejo de uma conversa com Juvencio, mentor espiritual do grupo de trabalhos mediúnicos que frequentava, e perguntou-lhe a respeito do assunto. A entidade amiga ouviu atentamente e respondeu carinhosa: realmente, minha filha, foi graças ao menino que você encontrou a recuperação. Fazia parte de seu quadro de provações em retorno mais cedo à espiritualidade, com a frustração de seus sonhos e ideais relacionados com a jornada terrestre. Ocorre que, ao acolhê-lo, embora enfrentando gravidez difícil e lhe dedicando imenso carinho, nossa irmã queimou em parte de seu karma, beneficiando-se com a dilação de algumas décadas no seu programa reencarnatório. Terá, portanto, a ventura de ver seus filhos criados e encaminhados na vida, além de muito serviço pela frente, no abençoado ideal da evangelização infantil. Telespectador amigo, nós podemos ver nessa lição o valor daqueles pais que são capazes de, mesmo mediante sacrifícios, lutas, eles ainda aceitarem aquele que Deus lhes manda, às vezes por alguém que deixa em sua porta, às vezes abandonado em qualquer situação. Nós estamos no mês em que nós comemoramos o Dia das Mães.
E nós queremos dizer aqui nesse programa de hoje o valor de uma mãe. E toda a nossa homenagem nós queremos enviar a todas as mães do mundo, através do espírito da nossa mãe grande, que é a nossa avó Rita. É aquela que nos permitiu estarmos aqui. É aquela que hoje no plano espiritual, eu sei que ela estará olhando por nós, porque ela também foi mãe aqui na Terra. E muitas vezes ela deve ter sido mãe, para ter tanto amor para oferecer. E vendo aqui o valor da criação de uma criança que às vezes é abandonada em nossos lares, nós nos lembramos de uma mensagem que é nos contada no livro Almas em Desfile. É uma mensagem de Aprígio, para mostrar como nós temos que ter muito cuidado com a criação de nossos filhos, de todos aqueles que vêm até nós, ou através do ventre, ou através do coração. Conta-nos essa história, que certa noite um médico chegava na casa do senhor Torres. E ele estava ali porque ele havia sido chamado com urgência. A vizinhança toda estava ali. Todos estavam curiosos e todos conversavam sobre o assunto. Quando ele entrou no quarto do coronel Torres, ele olhou em cima de uma cama, numa poça de sangue e vivendo seus últimos momentos. E ele observou que, apesar de estar naquele estado, ele estava balbuciando alguma coisa, ele queria ser ouvido. Ele apontava para um cofre em seu quarto que havia sido arrombado, e naquele momento ele balbuciava com dificuldade a palavra Aprígio. O médico ouviu. E vendo que ele havia sido apunhalado e havia pego o coração, e ele estava realmente vivendo seus últimos momentos, ele tudo fez para acudi-lo, mas ficou perturbado com o que ele ouvira. Aprígio, quem era Aprígio? Ele se lembrava da história de Aprígio. Aquele coronel Torres que ali estava vivendo seus últimos momentos, ele e sua esposa não tinham tido filhos. E certo dia eles encontraram Aprígio, um menininho, que havia sido abandonado na porta de seu lar. E eles tomaram de amor por aquela criança. Várias vezes esse médico andava e via eles na rua divertindo aquela criança. Quando ele ia voltando do seu trabalho para casa, eles ali estavam correndo, mimando aquela criança e oferecendo tudo que ele tinha e que não tinha direito. Eram pais extremosos. Haviam oferecido para ele a melhor educação possível para o seu crescimento. E ele não compreendeu. Ali seu paciente, terminando seus últimos momentos, ele dissera o nome do filho. Seria ele que o assassinara? Foi o que ele compreendeu. Ele saiu na sala de fora e viu que Aprígio vinha na frente, puxando uma mulher, maltratando-a, uma mulher de vestimentas pobres. Estava com um policial do lado, mas ele xingava e gritava: assassina, assassina, você matou meu pai, e dava murros e maltratava, e o médico não compreendeu e quis impedir, mas o policial disse: doutor, o senhor tem que compreender, ela matou a sangue frio o seu pai. Eu não sei, se acontecesse isso com o meu, eu também não estaria fazendo o mesmo. Mas o médico pedia permissão, que ele queria que ela fosse levada para a delegacia. Eles não poderiam fazer com ela o que estavam fazendo. E eles impediam de toda forma, e a multidão excitada, xingando e gritando. E o médico aproximou-se dela e eles disseram que ela se chamava Madalena. E ele perguntou: a senhora o matou? Ela baixou a cabeça. E ele continuou firme, dizendo para ela: a senhora realmente é que o matou? Ela disse: sim, fui eu. Aí ainda mais eles a maltrataram. Mas ele não aceitou a ideia. E olhava fixamente para Aprígio.
enquanto ele maltratava aquela senhora. Aprígio parece que entendeu que ele ouvira alguma coisa, porque logo ele começou a contar uma história, dizendo que seu pai, com a idade, estava realmente ficando um pouco perturbado, dizia às vezes coisas sem nexos, mas que aquela mulher fora encontrada por ele em cima do telhado do vizinho, assustadíssima, olhando para o lado deles, e que ele e os dois policiais, quando viram que ela estava ali e que era ela que o havia assassinado, eles correram para pegá-la e ela saiu correndo para o quintal. E eles perceberam que ela deveria ter ido esconder o dinheiro que ela havia roubado no cofre. E mais, ela havia sido lavadeira daquela casa há uns tempos atrás. E ela conhecia todos os compartimentos da casa. E Aprígio xingava e batia e esmurrava. Levaram-na para a delegacia. Chegando lá na delegacia, eles então perguntaram a ela: foi a senhora que o matou? Ela respondia: sim. Mas ela estava cheia de manchas roxas, de manchas pretas, toda machucada. E Aprígio ainda chutou-a, pegando um dos chutes no pulmão. E logo depois ela desfalecia. E o médico, ainda perturbado com tudo aquilo, ele pediu permissão ao delegado para ser testemunho no caso. E naquele momento ele levou-a para o hospital. Lá no hospital ela não suportou o sofrimento e morreu antes do júri definitivo. O tempo passou. Aprígio cresceu muito, caía e crescia. Teve seus altos e baixos. E conta-nos esse médico que ele, às vezes, altas horas da noite, ele ia atender um caso de urgência, ele estava na jogatina, ele estava na boemia, ele estava bêbado, e ele via Aprígio acabando com tudo que tinha. Para finalizar, Aprígio enlouqueceu. Foi parar num sanatório, onde lá ele passou para o plano espiritual completamente ignorado. Esse médico diz que pouco tempo depois, ele também fazia sua viagem de retorno à pátria espiritual. Lá chegando, ele foi recebido por vários amigos. E entre aqueles amigos, ele reconheceu o espírito de Madalena, nimbado de luzes. E ele a olhou e a reconheceu. Como ele ficou feliz! E ele não suportou a curiosidade. Aproximou-se dela e perguntou a ela: foi a senhora? Foi a senhora mesmo que matou o coronel? Ela olhou com aquele olhar calmo, tranquilo, de consciência tranquila e de paz interior e disse para o médico: doutor, como eu poderia dizer que foi Aprígio, se ele era o meu filho? Telespectador amigo, nós temos que realmente procurar ajudar aqueles que nos procuram. Pegar a criança abandonada, ajudá-la, se possível, no seu próprio ambiente, para que ela não se desvincule daquela família com a qual ela veio à Terra. Mas nós temos que ter também aquela energia de mães, aquela energia de pais, ajudando a crescer dentro dos moldes do Evangelho, dentro dos ensinamentos de Jesus, para depois nós podermos colher o fruto daquela criação, daquela educação. Parabéns, mães queridas, todas as mães do mundo, sem distinção de raça e nem de cor. Que Deus lhes dê forças para que vocês possam ajudar a todos aqueles que as procuram. Um grande beijo a você, minha mãe querida, que está completando 87 anos. Eu estou tendo a felicidade de ainda tê-lo comigo. E com vocês, o nosso querido Sr. Duraide. Companheiros amados, Dia das Mães é um dia de festa para todos nós, mesmo aqueles que não estão com a mãezinha fisicamente, presente ali em casa. Mas todos nós originamos
o nosso corpo de uma mãe. Tivemos a oportunidade de ser agasalhados, protegidos, amparados e educados carinhosamente por esta mãe. Muitos não a tiveram nos primeiros instantes, foram tê-los depois com uma mãe que ganharam como uma dádiva do céu. Mas de uma forma ou de outra, nós temos muito que reverenciá-las. Jesus deixou um capítulo muito claro para todos nós, que deveríamos honrar nosso pai e nossa mãe. Tal a importância. Hoje, no mundo moderno, a aquisição de valores humanos é a tônica do momento atual. Hoje não se fala mais na parte psíquica, psicológica, na parte espiritual, dos fenômenos que até um tempo atrás vinha despertando as grandes manchetes dos jornais e da imprensa de forma geral, que eram aqueles quadros pintados em segundos, aquelas comunicações espetaculares, aqueles trabalhos de materialização, aqueles trabalhos de transporte de um objeto para um outro local, de um local para outro. Hoje, o trabalho está centrado na mudança do homem, na reforma interior, em nós colocarmos para fora aquilo que na verdade nós somos. Nem que seja ainda aquele homem um tanto quanto bruto, um tanto quanto sem lapidar, porque assim, vendo-o, nós iremos trabalhar com ele. Hoje fala-se em praticar os ensinamentos deixados por Jesus para a humanidade. Razão direta da sua vinda à Terra, de estar encarnado aqui um período de 33 anos apenas. Deixou um código moral maravilhoso e deixou, na formação de Deus, ele mais uma vez concluiu a todos nós, deixando claro a necessidade do lar, da mãe, da família. Hoje, nós temos uma ciência extraordinária estudando essa problemática da sociedade e que nos revela a importância do diálogo desde quando ainda fomos e começamos a ser gerados. A mãe que está dialogando com o filho. Dialogar é respeitar. Respeitar o outro. Senão não haverá diálogo. Haverá um monólogo. Haverá uma imposição. Haverá uma violentação. O diálogo é fundamental na criação dos filhos. Quando se quer passar alguma coisa para os jovens na área da educação, principalmente, nós professores, nós alunos, vamos saber compreender e entender quando há o verdadeiro diálogo, porque o diálogo pressupõe responsabilidade e respeito. Não mais aquela mãezinha que põe o seu filho no chão, joga pelos brinquedos que ele tem que brincar, daqui a pouco tira, vai fazer isso com ele, vai fazer aquilo, vai fazer outro, e vai perguntando para ele o dia inteirinho, fazendo perguntas, e ela mesma vai respondendo. Não deixa que ele responda, porque sabe que as respostas dele serão sempre consoante a sua capacidade de compreensão, de entendimento. E ela não tem paciência. Isso é falta de respeito. Se nós fizermos uma pergunta, deveríamos fazê-la na razão do entendimento daquela criatura. E aguardar a resposta, dar um tempo para ela elaborar e dar o retorno. É a mãe, é o pai que observa a criança no momento em que ela está revelando-se, que ela está trabalhando aquilo que está na mente dela. E ela então está acompanhando o seu emocional. Respeitar esse emocional. Respeitar a ideia, mesmo que seja absurda em relação à nossa. E assim, mais tarde, quando eles começam a crescer, e o diálogo vai sendo uma constância dentro do lar, e nós vamos dando ouvido a eles. Mesmo que você esteja com o seu dia repleto, papai está cheio de problema na empresa, e o mundo e a situação, e a criança vem com perguntas tão simples, né? tão ingênuas, e você tem que responder à altura para que ela entenda, e quando ela vem trazer a ideia dela, você precisa respeitá-la também, ou seja, baixar o padrão e respeitar. Com isto ela cresce, ela cria um amor próprio, ela cria uma autoestima, que ela é respeitada, que as suas ideias são válidas. Você está trabalhando, ela está trabalhando o interior dela, essa criatura vai ser uma criatura bem, razoavelmente equilibrada. Vai saber então enfrentar os problemas da vida. Este é o verdadeiro educador, esta é a verdadeira mãe, este é o verdadeiro pai. Que nós saibamos e compreender que a ciência moderna está aí para nos revelar esses ensinamentos e como eles estão compatíveis perfeitamente com os ensinamentos de Jesus. É o amor, é o respeito. Respeitemos os jovens e vamos ver que eles estão muitas vezes, quando agem como vândalo, gritando, pedindo socorro, porque eles querem ser ouvidos. Eles querem ser realmente, sair daquela redoma que nós acabamos por trancá-los. E eles não tiveram como sair dessa. Tenhamos amor e paciência e tolerância
e nós venceremos todas as etapas, todas as dificuldades da vida. Por isso, neste momento, neste dia especial, a você, mãezinha, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, pela paciência que você tem tido com todos nós, filhos renitentes e egoístas. Que Deus te abençoe, mamãe. Muita paz.